Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de auto-coaching ou autoconhecimento, né? Estamos trabalhando aqui com gestão e autoconhecimento, tá? Então, eu gostei dessa ideia de falar primeiro sobre auto-coaching para a gente trabalhar a nossa identidade antes de sair aí trabalhando que nem um louco a parte de processo, a parte de gestão. Tá? Então, assim, essa aula de hoje ela é muito importante para mostrar o porquê que é imprescindível trabalharmos primeiro a nossa identidade. Tá? Então, assim, fica aí até o final, assiste, porque vai fazer muito sentido para você, principalmente em épocas de conturbações, né, como essa que nós estamos vivendo. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje é dia 11 de maio de 2020 e nós ainda estamos no meio de uma pandemia por conta do Covid-19, né, o coronavírus. Então vamos lá. Vou separar em três aqui, imagina que isso daqui é uma pirâmide, tá? E no topo da pirâmide a gente tem um negócio chamado resultado. Que esse resultado você atinge através de meta ou objetivo, tá certo? O que é esse resultado? Vamos lá, você pode querer emagrecer, né? Você pode querer ganhar peso, ganhar massa, você pode querer aí mudar a sua vida financeira. Esses são os dois casos que eu sempre trago porque todo mundo tem um pouquinho aí, né? Sempre trabalhando muito com a parte da saúde, né? Que não seja peso, né? Que seja qualquer outra coisa, inclusive não só a saúde física, mas mental e emocional também. E a parte financeira, né? Todo mundo quer melhorar essa parte. Tem gente que quer economizar mais, tem gente que quer ganhar mais, tem gente que quer aprender sobre educação financeira, tá? Então eu tenho um resultado aqui. E aí você pode, enfim, né? Vamos falar de ferramenta. Você pode usar Smart, né? Para validar isso aqui, né? Mas não vamos falar sobre isso agora. Então vamos lá. O que pode ser resultado? Saúde, e vou colocar aqui finanças, tá? Bem claro, aqui não tem dúvida o que é essa parte de resultado. E para atingir esse resultado, você precisa de processos. Vamos colocar aqui no plural. O que é processo? Você pode chegar para mim e falar o seguinte, Guilherme, para trabalhar a saúde, eu preciso dormir melhor, eu preciso mudar a minha alimentação, não é? Eu preciso, sei lá, beber mais água. E por aí vai. Você vai criando esse processo, né? Academia, correr, andar, tá? Curso financeiro, curso, sei lá, de educação financeira. Um exemplo aqui. Ok. Você tem resultado bem definido. Você tem processos bem definidos. E tudo isso aqui que eu estou falando é receita de bolo, né? Porque você vai olhar assim e vai falar, Guilherme, eu já tentei fazer isso milhões de vezes, já comecei e não consegui, né? Queria lá na saúde chegar, vou dar um exemplo, tá? 60 quilos, nunca consegui. Ou chegou e não manteve, tá? E aí vai lá olhar processo. Processo hoje na internet você encontra vários, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo manda e-book, manda webinário, manda aquilo e não aquilo e tudo que você possa imaginar. E você vai lá, pega aqueles processos e coloca para rodar. Não dá certo, você vai procurar um outro, tá? Por que que não dá certo? Ou por que que ele não é sustentável? Por conta disso aqui, ó. Identidade. Tá? Enquanto você não tiver noção da sua identidade, de quem você é de fato, né, a tua autoimagem, você saber essa sua autoimagem, você ter confiança em você mesmo, sabendo o que é
e o que não é você, porque é muito importante saber, inclusive, o que não é você, o que você não gosta de fazer, o que você não está disposto a fazer. Identidade é o que você acredita ser. E aqui eu vou trazer uma série de aulas que a gente vai ver durante o tempo, em que eu vou entrar com profundidade nessas ferramentas para que você tenha mais noção do que é a sua identidade. Tá? Então você pode falar assim, pô, mas isso faz parte do seu trabalho, né? Vai ser uma sessão de coaching? Vai ser uma sessão de coaching, isso é o meu trabalho, mas eu quero que você passe por isso, né? Claro que não vai ser como se fosse numa sessão particular, porque eu não vou conseguir trabalhar suas peculiaridades, mas enfim, eu tenho certeza de que você vai ter mais noção sobre você, tá? Vamos lá. O que nós vamos falar? Vou colocar aqui, ó, valores. Quais são os seus valores? Você tem ideia do que é um valor? Você tem ideia de quais são os seus valores? Você tem ideia de que você pode, dependendo da situação, matar um valor teu, passar por cima de um valor teu e ficar extremamente mal? Sabe quando você chega no final do dia, você fala assim, pô, hoje eu tô mal, não sei o que que é, e você reflete um pouco, você volta numa situação lá, você fala, cara, aquilo que eu fiz não foi legal. Mas por que que não foi legal, né? Às vezes é tão comum para outras pessoas, é tão comum para a grande maioria, e para você não é. É porque você feriu um valor teu, tá? Então, lembra, né, na aula passada lá, quando eu falei do ponto de validação, que normalmente está linkado com um valor, e eu coloquei lá que o meu valor, né, é alegria, tá? Alegria. Esse é um valor meu. Então, assim, se tem uma situação em que eu tenha que agir sem alegria, que eu tenha que ser mais duro, não que eu tenha problema em fazer isso, né? Eu não tenho problema. Mas assim, se é uma situação em que a alegria não entra, né? Que eu ajo de uma maneira muito impulsiva ou porque alguém feriu algum outro valor meu, isso vai me chatear. Isso vai fazer com que eu fique extremamente mal, tá? E aí entra outros valores aqui que eu quero trabalhar com você, né? Seja, sei lá o que for, né? Alegria, família, criatividade, vem os valores, inclusive espirituais. Tudo isso nós temos que olhar com muito carinho também. E aí nós vamos falar de outra coisa, crenças. Quais são as suas crenças? E temos que entender bem claro o que é valor e o que é crença, tá? Para não ficar confuso. As pessoas confundem muito valor e crença. Ah, não fiz isso porque meu valor não permite. Aí você vai entender um pouco melhor, é uma crença, tá? E uma crença, às vezes ela é extremamente importante que você a tenha. Às vezes é extremamente importante que você a destrua, porque ela pode impedir você de caminhar, tá? Então, assim, como nós estamos em época de pandemia, a gente, assim, tá falando muito sobre internet, né? Ah, porque a internet, ah, porque a transformação digital, ah, porque isso, porque aquilo. Não, não vamos entrar nisso agora. Mas eu vejo que tem muita gente que está trabalhando. Agora eu preciso ser o cara da internet, agora eu preciso fazer, mas não dá liga. Talvez tenha alguma crença aqui que não permita que entre, ou alguma crença que precisa ser colocada, ou uma crença que ela tá lá atrapalhando, mas ela pode virar uma crença ponte, tá? E aqui a gente está falando de PNL, basicamente, programação neurolinguística, né? Então você pode criar uma crença ponte, sim, né? E aí tem muito claro quais são os seus valores e suas crenças. Vou colocar uma frase aqui que ela é perfeita. Valor motiva e crença permite, tá? Valor motiva e crença permite. Que fique muito claro isso aqui. E nós vamos estudar cada um desses pontos aqui em aulas específicas. Valor é uma aula, crença vai ser outra. Assim como necessidades básicas, tá? E necessidade básica não tem só a ver com a pirâmide de Maslow, né? A base lá onde a gente vai falar de segurança, né? Necessidade do tipo, ah, eu preciso comer, eu preciso dormir, preciso
fazer necessidade fisiológica no lugar adequado, não é isso. Essa necessidade ela pode ser inclusive assim, ó, eu tenho a necessidade de estar com os meus amigos uma vez por semana, tá? Não é uma necessidade minha, mas tem gente que tem essa necessidade de estar junto com os amigos. Nessa pandemia está sofrendo, às vezes até consegue fazer ali online, mas cara, não é a mesma coisa, né? Eu tenho a necessidade de fazer churrasco com a minha família todo domingo. E quando essa necessidade não é atingida, você deixa de movimentar de acordo com o seu eu, tá? Você deixa de agir linkado com a sua identidade. E aí perceba, quando eu não tenho valor definido, não sei se o meu valor está sendo atingido ou não, eu não tenho noção de quais são as minhas crenças, ou se eu tenho crença limitante, ou se eu tenho crença que me fortalece, ou crença ponte, se eu tenho necessidades não atendidas, você começa a ter problema aqui. Ó. Começa a ter problema no processo. E aí você vai falar, ah, então quer dizer que é por isso que a minha dieta lá não deu certo? Talvez seja. Talvez seja. Porque você vai falar, pô, por que que eu não tenho força de vontade em fazer aquela dieta, né? Às vezes o cara aqui do lado fez, eu não consegui fazer, porque tem alguma coisa na sua identidade que não tá legal. Tá bom? Então vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui? Nós podemos falar uma outra aula que nós vamos ter aqui, Roda da Vida. Aí você vai falar, porra, que papo chato. Né? Roda da Vida, vem mais uma pessoa falar comigo de Roda da Vida. Parece ser uma ferramenta extremamente simples, né? Uma ferramenta que não dá resultado nenhum, mas que, se ela for bem aplicada, se a pessoa conseguir tirar de você exatamente que área da sua vida está precisando ser trabalhada, ela vai mudar completamente o seu estado atual. Ela muda completamente. Inclusive pessoas que não têm meta, não tenho meta nenhuma na vida, a gente consegue tirar a meta a partir da roda da vida, tá? Então é extremamente importante que você tenha noção de como estão todas as áreas da sua vida, dando nota, fazendo comparações com o passado, passado assim, quando foi a pior nota que você teve naquela saúde, a melhor nota, né? Então, vamos lá, saúde física, qual que é a sua nota hoje? Tá? Sei lá, 6. Qual foi a pior nota que você já teve? 3, e a melhor, 8. Né? Então, compara, hoje está 6, o que que mudou quando você estava com 3, o que que mudou quando você estava com 8? E aí a gente vai chegar num ponto em que você vai entender que tem uma saúde que, se trabalhada e bem trabalhada, você traz equilíbrio para toda a roda. Tá? Trazendo equilíbrio para toda a roda, você consegue ter processos mais definidos e mais bem trabalhados, o que faz com que você atinja a meta com muito mais tranquilidade e com muito mais sucesso. Tá? Então, roda da vida é extremamente importante que a gente veja. Eu vou trazer um caso aqui, né, contar uma história para que fique mais simples de você entender tudo isso que eu estou mostrando aqui. Tem um pouquinho mais de um ano que eu literalmente parei de beber. Tá? Não coloquei mais uma gota de álcool. Assim, na verdade, está indo para um ano e meio. Está indo para um ano e meio. O que acontece? Eu nunca tive problema com álcool, não é isso. Mas eu gostava de beber no final de semana, gostava de beber com os amigos, festa da empresa, final de ano, né? E eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então, se é para fazer, eu vou fazer. Eu não consigo fazer pela metade, né? Então, assim, estou gravando esse vídeo aqui. Eu quero dar uma aula. Eu sei que pouquíssimas pessoas vão assistir até o final, porque é uma aula extensa e talvez enche o saco de quem está assistindo. Mas eu preciso fazer ela da melhor maneira possível. Se eu vou ler um livro, eu vou ler o livro extremamente bem, vou anotar tudo que eu posso, enfim. E infelizmente isso também acontece para coisas que não vale a pena, né? Se eu vou, sei lá, jogar bola, se deixar eu fico a tarde inteira jogando bola e tem outras coisas que eu preciso olhar. Tem minha família, tem minha empresa, tem os estudos, não é? E assim foi também
com álcool. Então, às vezes eu ia beber e eu, putz, ao invés de parar ali na segunda cerveja, eu ia beber até a quinta, sexta, sétima, né? E então, assim, na festa de final de ano retrasado, né? 2018, é isso, 2018. É festa da empresa e, pô, a gente foi até tarde bebendo e não foi um negócio legal. Principalmente porque deu meia-noite e eu tava prestes a voltar para casa. Eu vi uma foto da minha esposa, ela colocando a foto da minha filha fazendo escaldapé e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, minha esposa tá lá, sozinha, né, fazendo um negócio super legal com a minha filha e eu tô aqui bebendo, né? Tudo bem que é final de ano, que é legal, é comemoração, mas, cara, não pegou legal aqui, ó. Algum valor meu não pegou. Não pegou. Família, família. E aí eu comparei. Comparei aquela sensação do tipo, ok, beber é um negócio que eu gosto, que não me faz bem, mas eu gosto. E tem a minha família, que eu gosto e me faz bem. Tá? Então é uma das formas que tem da gente comparar valores, né? E eu vou mostrar isso na aula. Não fazia sentido pra mim. Só que eu me conheço. Eu sei, você fala assim, ah, Guilherme, então por que que você não bebe só uma, duas cervejas? Porque eu sei que eu não vou conseguir. Se a gente parar aqui pra beber, vai ser legal e eu vou embora. Então, daí entra com várias outras coisas, né? Entra aqui eu tenho dentro da minha identidade a antroposofia, que eu estudo, que está muito ligado à espiritualidade. Antroposofia. Opa, tá errado aqui. Minha filha é criada na antroposofia, né, na pedagogia Waldorf. Eu estudo muito antroposofia. A propósito maior tem muito da antroposofia. Então eu fui medindo isso, né? Fui comparando e a minha melhor decisão foi parar. Falei, não quero mais, né? E é engraçado, porque quando eu falo com as pessoas olham e falam assim, instintivamente: ah, você não bebe mais? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa para você parar de beber, né? Eles olham um processo. Aconteceu alguma coisa. Então, sei lá, as pessoas acham que você tem que ter batido o carro, as pessoas acham que você tem que ter fiado a cara no poste. Alguma coisa você tem que ter feito para você parar de beber, para você largar aquilo, né? Mas as pessoas não conseguem olhar esse processo da identidade aqui. E que para isso acontecer é preciso autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, você não consegue ter esta clareza aqui, ó, de trabalhar a identidade primeiro. Fica muito mais fácil de você sustentar o processo, tá? Então, quando eu vou encontrar com os meus amigos numa festa ou reunião de família que a galera tá bebendo e fala, pô, Guilherme, toma aqui só uma. Eu falo não. Não, por quê? Porque eu sei que a minha identidade está sendo mais forte do que o processo. Vou mentir e falar que eu não tenho vontade? Não vou mentir. Eu tenho. Às vezes eu tenho vontade de falar, cara, que legal. Dá só um golinho aí. Então fica muito mais fácil de eu atender uma meta, um objetivo, atingir um resultado, que é estar com a minha família, estar em comunhão, estar mais saudável, estar mais disposto, do que qualquer outra coisa. Fica muito mais fácil de eu sustentar isso, tá? Perfeito. Além da roda da vida, o que mais a gente pode ver? Eu fiz algumas anotações aqui, não é? Esse aqui é muito legal. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Já parou para pensar nisso? Como você gosta de aprender? Porque agora você está aí, enfurnado em casa, vendo trocentos cursos, ouvindo milhares de podcasts. Será que está fazendo sentido para o seu estilo de aprendizagem? Porque às vezes você já está te enchendo o saco e você está fazendo por obrigação, tá? E muito do que está acontecendo, principalmente agora na pandemia, isso aqui eu vou colocar aqui, ó, é das pessoas estarem trabalhando por medo. Medo. Estou trabalhando por medo. E aí as pessoas entram no que a gente chama de efeito manada, né? Então, assim, o outro está fazendo, todo mundo está fazendo, eu preciso fazer. Todo mundo fazendo curso de graça lá, sei lá, no Senac eu preciso fazer. Tem o cara ali que está dando curso de graça no RH, eu preciso fazer. Ou não, você está pagando.
Mas você está pagando porque está todo mundo fazendo. Eu já falei isso uma vez e vou falar de novo. O efeito manada, o efeito rebanho, faz com que você trabalhe pelo medo. Você pode trabalhar de outra maneira? Pode. Você pode trabalhar pelo amor. Você pode trabalhar pela abundância. Pode também. E, inclusive, você pode estar dentro da manada. Você pode estar dentro do rebanho com amor e com abundância, trabalhando para isso. Só que aqui você vai precisar se conhecer. Porque o medo, a pessoa está agindo aqui, ó. Processo. É um processo que ela não faz a menor noção do que é, para que serve. Ela sabe que se ela não estiver lá dentro, alguma coisa de ruim vai acontecer. Na cabeça dela, porque não tem garantia nenhuma disso. Né? Tem gente que nessa pandemia tá todo mundo que nem um louco estudando um monte, o cara aproveitou para não fazer porra nenhuma. O cara tá lá, né, deitado, tá lendo coisa que ele nem, né, tipo, deixa eu ler Gibi da Mônica aqui. O cara deixou de ler livro técnico para ler Gibi da Mônica. Tá? Não estou dizendo que ele tem consciência da identidade, mas ele foi fazer uma outra coisa para se sentir bem consigo próprio. E aí sim ele está entrando de alguma forma em contato com a identidade dele. Tá? Então, presta bem atenção aqui. Esse é um questionamento que você tem que ter bem claro, assim. Tanto o questionamento quanto a resposta. Tudo que você está fazendo por medo, por amor ou por abundância? Quais os sentimentos tem em cima disso aqui? Você gosta ou não gosta? Ou você não faz a menor noção? Porque se você não faz a menor noção, você está literalmente anestesiado. Isso é péssimo para você. Péssimo. Tá? Então, qual que é o seu estilo de aprendizagem? Semana retrasada, eu fiz uma sessão com uma coach e eu estava explicando, eu ia trabalhar com ela os sabotadores, né? Eu estava explicando para ela o que era inteligência positiva. Eu sei que ela é uma auto-I, né? E aí eu fui cutucar, né? Porque eu comecei a explicar, eu vi que ela não gostou, que ela começou a ficar desconfortável, eu estava falando, e ela bocejando, né? E ela, ai, sabe, eu vi que ela estava desconfortável, eu fui até o final. Falei, vamos fazer o teste agora? Vamos. Aí, a hora que terminou o teste, eu dei a devolutiva para ela e falei, você está desconfortável comigo? Você ficou desconfortável comigo na hora que eu estava te explicando e tal? Ela falou, fiquei. Eu falei, por que que você não falou? Ah, porque eu não achei legal, tal. Tá bom. E aí eu expliquei para ela os estilos de aprendizagem e na semana passada eu voltei numa sessão com ela e ela falou, Guilherme, mudou a minha vida. Mudou a minha vida lá dentro da empresa e mudou a minha vida com o meu marido, né? Porque agora eu estou falando para eles a maneira com que eu gosto de aprender, tá? Então ela é uma auto-I e se vem um auto-C explicar para ela, e é legal a gente falar de DISC sempre, o DISC vem de uma forma muito mais estruturada, né? E ela não gosta dessa forma estruturada, ela quer ver a coisa acontecendo, né? Então assim, fala para esse cara qual é o estilo que você gosta e chega num acordo. Vai ser muito mais fácil. Então, estilo de aprendizagem, nós temos 4, tá? Nós temos aqui, ó, vivência concreta, que é aquela pessoa que gosta de sentir. Ela tem que sentir aquilo que ela está aprendendo. Eu, Guilherme, aprendo assim, pela vivência concreta. Vou até colocar aqui o meu resultado, ó, 80% da maneira que eu gosto de aprender é pela vivência concreta. Eu preciso sentir. Se aquilo não fizer sentido para mim, se a pessoa não passar nenhum sentido para mim daquilo que ela está falando, para mim não faz sentido, né? Matemática, né? Eu não gosto de parte lógica, não gosto. Já trabalhei com isso, fui muito esforçado para isso, mas não gosto. Então, se eu pego um professor que é extremamente cartesiano, um cara que é 1 e 0, 0 e 1 e só número, esquece, eu não vou aprender com esse cara nunca. Nunca, nunca. Tá? Eu gosto de história. Eu gosto de ouvir história. Eu gosto de sentir uma vivência. Eu gosto de sentir emoção. Eu gosto de sentir uma verdade por trás daquilo. Tá? E além da vivência concreta, nós temos a observação reflexiva. Que aqui nós estamos falando de observação.
Observa, 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 né? Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que eu sou uma pessoa que gosta de observar, né? Mas eu gosto de observar o ambiente para saber se eu vou interagir ou não e de que maneira eu vou interagir, mas isso não tem nada a ver com aprendizagem, tá? Observação reflexiva tem gente que só de bater o olho, observar, o cara vai lá e faz. Eu não sou assim, tá? Inclusive, 20% da minha aprendizagem está aqui, a maneira que eu gosto de aprender. 60% eu tenho conceituação abstrata. Pensar. Eu gosto de pensar essa conceituação abstrata enquanto eu estou vendo uma coisa, enquanto eu estou ouvindo, sentir aquilo fez sentido para mim. É meio redundante, mas é isso. Eu já estou pensando, né? Então, quem conhece o Vitor Sato, aqui o meu sócio aqui na Propósito, sabe que o Sato é o, cara, ele é tipo a Wikipedia ambulante, assim. Ele sabe muito, ele gosta muito de aprender as coisas. Então, qualquer coisa que eu vou perguntar para ele, esses dias eu machuquei a panturrilha, eu fui perguntar para ele o que eu tinha que fazer para recuperar melhor minha panturrilha. Ele, sei lá, ele me mandou acho que uns 10 áudios, cada um de uns 3, 4 minutos explicando. Me mandou link, cara, um monte de coisa, né? Porque é o jeito dele. E aí eu já fico pensando onde que eu errei, pensando o que eu tenho que fazer para acertar, o que eu tenho que colocar em prática, né? Então eu já imagino eu entrando na parte da ação, mas eu penso, não vou agir, tá? 60% do meu estilo de aprendizagem está na conceituação abstrata. E por último, nós temos a experimentação ativa, que é ação. Isso quer dizer o quê? Cara, mão na massa, vou fazer. O cara ouve pouquinho, lê um pouquinho e ele já quer fazer, ele vai experimentar ali na raça, né? Eu tenho 50% disso. Tá? Quando você tem noção de como você gosta de aprender ou como você aprende, fica muito mais fácil. Por que eu estou falando que essas aulinhas para mim não fazem sentido? Quando eu vejo, o cara vai dar um curso lá que ele vai ler um livro, que ele vai ler uma apostila. Não vai fazer sentido para mim. Vai fazer muito mais sentido para mim, tipo, eu vou lá descobrir que livro que ele leu, ou aonde foi a fonte que ele pegou aquilo e vou atrás da fonte, eu vou do original. Né? Pessoas não autênticas para mim não fazem sentido. Pessoas que copiam, que eu sei que estão copiando outra coisa, não faz sentido para mim. Né? Agora, tem gente que gosta de observar isso, de ficar vendo. E faz todo sentido, ela não questiona e beleza, tá certo. Tá? Então, assim, isso aqui, principalmente na época da pandemia agora, pode mudar a tua vida. Assim como mudou a da minha coach. Tem relato, né? Mudou a vida dela, descobrir como ela gosta de aprender e saber se posicionar com as pessoas, né? Para falar do jeito que ela gosta de aprender e não criar climão com ninguém, tá? Vamos lá. Com isso, a gente está falando aqui também de comportamento observável. Diz que é um deles e é o que a gente mais vai falar aqui, né? Se você já quer se adiantar, tem o facilitador DISC aí, facilitadordisc.com.br. Vai lá fazer aula, vai aprender mais sobre o DISC, mas a gente também vai falar e tem bastante coisa aqui no nosso, tanto no meu Instagram quanto no YouTube da Propósito Maior. É importantíssimo que você saiba o seu comportamento observável, os seus pontos fortes e os seus pontos vulneráveis. É importantíssimo que você entenda as pessoas ao seu redor, qual é a melhor maneira de estabelecer relacionamento com essas pessoas, né? Se você está confinado aí com mais um monte de gente dentro, tem o confinamento virtual, né? Que é você com tua equipe, com teu chefe, como que está esse relacionamento? E aí entra numa outra parte que é a comunicação não violenta, tá? Que vai ter aula também de comunicação não violenta, apesar da gente já ter material exposto aí, mas eu quero falar
sobre isso com as pessoas. O Marshall, que é o criador da comunicação não violenta, diz que o ambiente empresarial é o ambiente mais nocivo do mundo. Inclusive, ele é mais nocivo do que o ambiente de guerra. E agora está todo mundo dentro de casa, todo mundo preso dentro de casa, com milhões de coisas dentro da cabeça. Esse ambiente pode se tornar muito nocivo de uma hora para outra sem que você perceba, tá? Sem que você tenha noção da sua identidade. Então é muito importante para que a gente olhe para essa parte da comunicação não violenta. Com isso, nós estamos falando também dos seus hábitos. Quais são os seus hábitos, né? O quanto você está trabalhando de maneira presente, o quanto você está trabalhando por mecanismos, né? de mecanismos automáticos. Né? Porque o hábito faz com que você trabalhe em mecanismo automático. Você nem se dá conta, né? Você faz, né? Assim, ó, neste momento você está vendo a aula aí, né? Você parou aí, sei lá, 20 minutos para ver a aula e, ok, você decidiu assistir essa aula. Você lembra do movimento que você fez até chegar aí, até chegar na cadeira onde você está? Você lembra qual foi o movimento que você fez? Talvez tenha sido extremamente automático. Sei lá, vou lá, pego um café, volto aqui, sento e... Tá? Então, inclusive, até esses gatilhos a gente vai identificar. Qual é o gatilho que o café, pum, estoura? Né? Pegar a xícara do café. Né? Quais são os empilhamentos de hábito que você vem fazendo? As arquiteturas de escolha que tem aí no teu ambiente. Tudo isso a gente tem que olhar com muito carinho. Tá? E aí, óbvio, quando a gente está trabalhando mais no automático, a gente abriu portas e portas para você trabalhar com os sabotadores. Né? São 10 sabotadores aí que a gente precisa identificar, né? Os críticos, o hipervigilante, a vítima, o esquivo, o hiperracional, o controlador, né? Tem vários aí que a gente precisa identificar quais são os seus principais sabotadores, a fonte original de sobrevivência, primeira e segunda infância, e como trabalhar com isso. Sabemos que é no estado de presença, mas qual a melhor forma que você pode fazer de trabalhar, para trabalhar isso? Qual é o melhor processo que você pode colocar para isso? Então, meus amores, vejam só o tanto de coisa que eu coloquei aqui e o tanto de coisa que a gente vai ver, tá? E eu posso me comprometer com vocês que eu vou entregar isso aqui. Você vai saber qual é o seu estilo de aprendizagem, você vai saber quais são os seus valores, as suas crenças e necessidades básicas. Eu vou fazer a roda da vida com você. Você vai saber melhor o teu DISC, você vai saber melhor sobre comunicação não violenta, hábitos e sabotadores. Eu tenho certeza de que você terá muito mais noção da sua identidade, vai melhorar muito os teus processos e os teus resultados serão alcançados com muito mais sucesso e felicidade, tá? Esse é o meu propósito aqui, além da quarentena, tá? Eu vou colocar isso aqui sempre. Como eu já disse, pode ser que daqui uns dias fique um pouco mais difícil por conta do nascimento do meu filho, mas não vai atrapalhar. Pode ter certeza disso e a gente vai trabalhar muito sobre isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou pelo direct aqui do Instagram. Meu WhatsApp está disponível aí nas internets. Nas internets foi bem legal, né? Nas redes sociais, na internet. Manda e-mail também, né? Vai aparecer aqui no final. Entre em contato e vamos tirar dúvida. O que eu quero é que você seja extremamente consciente, extremamente presente, para que você seja extremamente feliz. Tá bom? Nos vemos na próxima aula e eu espero o seu feedback para saber se eu estou no caminho certo ou não. Como eu disse na aula lá do ponto de validação, é aula, tá? A aula é extenso, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu vou entregar a aula, tá? Eu só quero saber o que eu posso mudar, se eu trago mais exemplo, se eu continuo trazendo exemplo próprio, se eu convido algumas pessoas para participar, enfim, eu quero a tua opinião, o teu feedback para melhorar sempre, tá? Mas eu vou continuar entregando aula e eu espero que faça muito sentido para você. Um beijo e eu te vejo na próxima.